diz meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai do Senhor, amados, que bom que vocês vieram, que bom que vocês aceitaram esse convite nesse novo tempo que tem se iniciado dentro do ministério Palavra da Reconciliação. E nesse, como o pastor falou, nesse novo molde antigo dos cultos do meio de semana, né? O que a gente tinha notado é que comumente na segunda-feira tinha algumas pessoas, na quarta-feira tinha outras pessoas, na sexta-feira tinha outras pessoas. Então vamos reunir todo esse povo num dia só, né? Que normalmente não se encontravam, irão se encontrar. Nós vamos adorar ao Senhor no início do culto, nós vamos ouvir a sua palavra e vamos também orar e pedir a Ele no final do culto. É o quinta essência. Espero que esse não seja o primeiro e único dia que você venha, que você possa vir todas as quintas-feiras, porque o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para falar conosco aqui desse lugar. Estou eu hoje aqui nesse púlpito, até depois fiquei pensando, mas que ousadia minha, o primeiro culto do quinta essência, e eu que vou pregar, tive que ser o pastor, né? Mas daí já foi, já tinha preparado a palavra. Agora vai, né, pastor? Me perdoe. É jubileu, hein, pastor? Me perdoe. Tem. Mas que bom. E com certeza vão ser dias muito especiais na presença do Senhor nesse lugar, né? Hoje já foi bem especial, né? O louvor fluiu de uma maneira majestosa, porque o Rei está aqui nesse lugar, o Espírito Santo habita aqui. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Gostaria que você pegasse ela na sua mão assim, dessa maneira. Nós vamos fazer uma declaração. Então levante ela para o céu assim e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela incorruptível Palavra de Deus. Eu declaro audaciosamente que os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos e o meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o nome dele. Ele é digno de toda a glória. E é o culto quinta essência. Ele fala de determinação, ele fala de fé, ele fala do que nós temos que exercitar enquanto cristãos aqui na terra. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Levítico, Deuteronômio, depois Deuteronômio, Josué. Quem achou, diga amém. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei,
nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Essa é a palavra de hoje. Palavra de um homem chamado Josué. E eu queria que você pensasse um pouquinho e imaginasse comigo o que estava acontecendo naquela época. Como o pastor faz uma recapitulação do que acontecia no período para a gente se situar ao que estava acontecendo na época. Nesse momento, um pouquinho antes desse momento em que o Senhor se dirige a Josué e profere essas palavras, diz essas palavras a Josué, um pouquinho antes, Moisés havia ido até o povo e havia comunicado ao povo que ele não entraria na Terra Santa, porque o Senhor tinha vindo até Moisés e falou: Moisés, você não entrará, somente olhará, somente avistará a terra prometida. E é bem nesse momento, em Deuteronômio, no capítulo 3, bem nessa passagem, em que o livro de Deuteronômio ele é escrito, né? Moisés está ali à beira da montanha, próximo já ao rio Jordão, onde eles passariam até a terra prometida, e ele está ali, né, como se fosse um último sermão de Moisés, recapitulando toda a lei, recapitulando todos os ensinamentos que ele havia dito ao povo por meio do Senhor, e também de todas as maravilhas que Deus havia feito no meio deles. O livro de Deuteronômio, antes de Josué, seria a releitura de toda a lei, de todo o tempo em que o povo saiu do Egito, e porque nessa época todas as pessoas que estavam ali à beira daquela montanha, no pé daquela montanha, próximo de chegar ao ponto final, à terra prometida, no caso, haviam a maioria das pessoas, todas as pessoas, se não Moisés, Caleb e Josué, haviam morrido já durante o caminho, né? Devido a várias coisas que aconteceram durante esse período. E nesse momento havia esse clima de despedida. Moisés se despede de Josué, se despede do povo. E após esse acontecimento, após toda a releitura da lei, todo o ensinamento, todo o que o Deuteronômio nos ensina, Moisés coloca as mãos sobre Josué, o abençoa e passa a incumbência para Josué de liderar o povo até a terra prometida. E eu fico imaginando nesse momento o clima que se dava naquele lugar. Imagine vocês, por 40 anos, aquelas pessoas, elas foram lideradas por Moisés, né? Ele viu pessoas morrerem, ele viu pessoas nascerem, ele cuidou de todas elas, e ele era a boca de Deus para todas aquelas pessoas, né? Então imagina, era muita gente chorando, muita gente se emocionando, porque Moisés, ele estava se despedindo do seu povo. E Moisés, nesse momento, ele se despede do seu povo e começa a subir aquela montanha. Porque, como o Senhor falou a Moisés: Moisés, você não entrará na terra prometida. Até Moisés quis, um pouquinho atrás, dar uma conversada com Deus, ver se dava certo dele entrar, mas não. Deus fala: não me aborreça mais com esse assunto, Moisés. Você não vai entrar, você só vai ver a terra prometida. E o Senhor faz com que Moisés suba até aquela montanha, para mostrar, para que Moisés aviste a terra prometida antes da sua morte, antes dele ser levado pelo Senhor. Creio eu, a Bíblia não diz, mas
o Senhor nessa segunda, porque Moisés já havia avistado a terra, nessa segunda vista, o Senhor tinha alguma coisa especial para mostrar para Moisés, né, nessa segunda subida e nessa despedida. E o povo ali chorando, né? Moisés sobe, e até como eu comentava lá em casa esses dias, parece que na Bíblia a gente lê e parece que acontece hoje e já é amanhã, né? Se lê um pouquinho, já é amanhã, o outro fato ocorre amanhã. E o povo fica no pé do monte, no pé daquela montanha, que viu Moisés subir, e fica lá esperando, e fica chorando, e fica lamentando. Imagino eu, né, que as pessoas, os líderes ali, mandavam mensageiros: vão procurar Moisés, vê onde ele está, vai no monte. Moisés está no monte? Não, não está no monte. Voltavam. Moisés está no deserto? Não, Moisés não está no deserto. Moisés então está no vale, vai lá. Não, Moisés não estava em lugar nenhum. E durante esse tempo, a palavra de Deus diz que eram dias de luto. Durante esse tempo todo que o povo ficou sem Moisés, parado naquele lugar. Era um período muito triste, né? Depois de 30 dias que eles estavam ali, passaram-se 30 dias do povo ao pé da montanha. Pai do Senhor, ao pé da montanha, passaram-se 30 dias, né? A Bíblia vai de um versículo para o outro, como eu falei, parece que passou pouco tempo, mas passaram-se 30 dias desde esse tempo, em que Moisés sobe ao monte e o povo resolve sair daquele lugar. Depois desses 30 dias é que o Senhor vem até Josué, né? E pela primeira vez o Senhor fala a Josué naquele lugar, e uma palavra profética, que é o que diz aqui no início do capítulo: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Acorde, Josué, Moisés morreu. O que você está fazendo aí parado, né? O que você está fazendo aí, Josué? Moisés não vai voltar. E eu imagino, né, o Senhor falando com Josué: Josué, você está aí parado como você fazia quando Moisés subia na montanha e você ficava lá esperando? Você está aí parado como quando Moisés entrava na tenda do encontro e você ficava lá fora, do lado de fora da tenda, esperando que Moisés voltasse? Moisés não vai voltar. Moisés, meu servo, é morto. Eu mesmo cuidei do funeral e eu mesmo providenciei todas as coisas. O Senhor providenciou tudo isso. E o que o Senhor queria de Josué? O Senhor queria de Josué que ele entendesse que agora era com ele. Ele foi ungido por Moisés, ele foi escolhido pelo Senhor para liderar aquele povo até o seu destino. E o Senhor diz a Josué: Josué, para de ficar esperando Moisés. Moisés não vai voltar, agora é comigo e com você. Eu vou dar as minhas ordens agora para você. Pare de olhar para trás. E a primeira mensagem que o Senhor dá para Josué é essa: pare de olhar para trás. O Senhor diz a Josué: é hora de me procurar. É hora de abrir bem os teus ouvidos, porque você vai ouvir a minha voz e você vai ser a minha boca para conduzir esse povo. Porque fui eu que te chamei, Josué, fui eu que te comissionei, e eu estou te colocando no exercício da tua função. E o Senhor deve ter falado para Josué: Josué, esse povo, ele não pode ficar aqui no meio do caminho, à beira do caminho, olhando para a montanha. Ficam olhando para trás, ficam olhando para as coisas que passaram, ficam olhando para Moisés, que já se foi e não está mais junto com vocês. E agora vocês precisam colocar os teus olhos para o que está na frente, para aquilo que vai, para a promessa, para aquilo que vai além do Rio Jordão. Os olhos na promessa, para aquilo que Deus ainda tem para fazer, para aquilo que Deus ainda tem para realizar na vida de vocês, para aquilo que o Senhor tem no seu poder manifestar. E eu até vou usar um pouco aqui das palavras do pastor aqui, e vou fazer um plágio, porque hoje você também tem um nome, e eu dou um doce para quem adivinhar qual é o nome de você nessa noite. Diga:
mais alto que eu sou míope. Eu sempre quis fazer isso. Eu não vou fazer conta para falar que eu sou bom em educação física, não. Como que é seu nome? Mais alto? Josué é o seu nome. E Josué se pega nesse ponto em que muitos de nós também na nossa vida nos pegamos. Moisés se foi. Quem era Moisés? Moisés era o líder ungido, o escolhido, a segurança que eles tinham e que Josué também tinha, porque não era só o povo que era conduzido por Moisés, somente o restante do povo, os sacerdotes, Josué. Deus falava com Moisés diretamente, e a Bíblia fala que o Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo, face a face, né? E aí Josué pensa: como que eu vou fazer agora? Nesse ponto da caminhada, como é que eu vou fazer se a minha segurança se foi? E o Senhor vem e fala nessa conversa com Josué, diz para ele: Josué, quem cuida desse povo não era Moisés, quem cuida desse povo sou eu. Quem guia esse povo não é um homem, quem guia esse povo sou eu. E vindo para a nossa vida, eu imagino que não exista ninguém, enquanto vivo, ninguém nessa terra, que não tenha tentado, nesse momento, parar e ficar olhando para trás, né? Para no caminho, tem muitas coisas para serem realizadas, mas fica olhando para trás, olhando para o que já passou. De repente, até mesmo, meu irmão, se perdendo, pensando naquilo que você poderia ter ganho, naquilo que você poderia ter feito diferente e você não fez. Você fica parado, olhando para trás, pensando que já passou. E é quando a gente fica olhando para trás e a gente fica pensando nessas coisas, a gente se machuca demais. A gente é moído, destruído, a gente fica machucado. E principalmente nesse caso a gente perde a visão daquilo que ainda está por vir. Ficamos presos ao que está lá atrás, presos ao passado, e esquecemos de olhar para o que está por vir, para as promessas do Senhor para as nossas vidas. E essa era a mensagem do Senhor a Josué: pare de olhar para trás, eu quero colocar a tua visão no lugar certo. E Deus continua a falar com Josué, né? Para onde eles devem olhar, para onde eles devem seguir. No versículo 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. É como se Deus chegasse, o Senhor chegasse para Josué e falasse: chega, Josué, chega de choro, chega de chorar, chega de lamentar, levanta, esforça-te, levanta. A palavra, esse capítulo fala muitas vezes isso: levanta, esforça-te, né? Passa esse Jordão, levanta, esforça-te e começa a marchar para a promessa. O interessante é que Deus sabe que nós precisamos de descanso, né? Josué e o povo estava parado num lugar, e o Senhor, Ele tem consciência da nossa estrutura, e que nós precisamos também descansar. Mas existem momentos na nossa vida em que Deus não deixa a gente ficar parado. Por mais que você esteja cansado, e nós temos passado muito por isso, né? Por mais que você esteja cansado com o trabalho, com o estudo, com coisas, o Senhor não deixa você ficar parado. Ele te empurra para frente. Vai, não é hora de descansar. Ainda não é descanso, ainda não é hora de descansar. Não adianta ficar quietinho, chorando. Se for necessário, Ele envia anjos para te empurrar para frente, para a promessa. E me vem à mente assim um paralelo, nesse caso em que o Senhor, Ele não nos deixa quietos, não deixa descansar em certas situações, com aquela passagem que Elias vai enfrentar os 400 profetas de Baal, e ele vence os 400 profetas de Baal, e o Senhor fez uma maravilha naquele cenário, naquele dia, naquela época. Só que aí, logo depois que Elias vence essa batalha, no nome do Senhor, vem um bilhetinho de Jezabel para ele.
Elias, você acabou com meus 400 profetas, mas eu vou te matar, eu vou te pegar. E o que Elias faz? Se desespera e sai correndo. E ele corre para o deserto. Num primeiro momento ele é alimentado pelo Senhor, mas aí o Senhor manda o anjo do Senhor, para falar para Elias: levanta, Elias, porque aí não é a tua parada, aí não é o teu descanso, aí não é o lugar final. Aí Elias vai e entra numa caverna e se esconde do Senhor de novo. O Senhor vai de novo para ele: sai daí, Elias, não é hora de descansar, termina a tua obra, para aquilo que você foi comissionado. O Senhor interfere no nosso descanso, na nossa inércia, quando esse descanso ele significa para nós uma apatia, quando ele significa a perda da vida, a perda da esperança, ou até mesmo a derrota total. É nesses casos que o Senhor ele nos empurra. E o que Deus queria falar para Josué e para todo aquele povo no deserto é isso: Josué, ainda não acabou, você está aí sentado, mas não terminou ainda, não é hora de descansar. Existe algo muito além do que aquilo que você imagina para agora. Os teus olhos estão para trás, né? Mas existe muito além do que aquilo que você está pensando. E pode parecer esquisito, né, falar para um homem, porque na época Josué tinha 90 anos, nessa época. Falar para um homem que a vida dele começava naquela hora, que a vida dele iria começar e as promessas do Senhor iriam se cumprir a partir daquela hora. E às vezes nas nossas vidas também parece ser tarde demais, né? Só que o Senhor vem e fala para Josué: vai, porque da tua geração sobrou somente você e Caleb. E agora, nesse momento, é que começa o cumprimento das promessas que eu fiz para o meu povo. E ao longo desses 440 anos de espera, agora é a hora, Josué. Esse é o nosso Deus. Ele não nos deixa perder a perspectiva daquilo do melhor que Ele tem para nós. E às vezes Ele fala para nós também, como falou para Josué: continua a tua caminhada, continua, meu filho, não acabou ainda. Provavelmente na tua vida, não sei o que se passa no coração de você, mas provavelmente na vida de muitos aqui, bate esse cansaço, vem esse desânimo, mas não acabou ainda. Eu não sei o que está havendo na vida dos irmãos aqui, mas de repente a maioria, alguns de vocês, podem estar como Josué, sentados, esperando e olhando para trás, sendo que a perspectiva daquilo que há por vir, das promessas do Senhor, está ali logo à frente, mas você só se preocupa com lá atrás. E o Senhor fez de Josué, desse homem, um grande general de conquistas. Ele lutou muitas batalhas com o Senhor, ele transpôs muitos obstáculos. E o Senhor ele faz algumas promessas, como fez a Josué, e essas promessas são importantes e valem para nós também. Como é a promessa? Acompanhem aí no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Ou seja, tudo que você tomar posse, tudo aquilo em que você colocar o teu pé, tudo aquilo que você tomar posse é teu, porque eu estou te dando, diz o Senhor. E as bênçãos de Deus das nossas vidas são assim, todas elas são condicionais. Ou seja, o Senhor ele impõe uma condição a nós para que nós venhamos a receber essas bênçãos, né? Porque Deus disse ali: toda essa terra é de vocês, todo esse lugar, daqui até lá, de lá até lá. Basta a você tomar posse. Eu sou contigo, mas você tem que pisar, você tem que entrar e tomar posse. E aí vem à nossa mente, na nossa vida, o quanto da bênção do Senhor é que nós queremos para nós,
o quanto nós estamos dispostos a tomar posse dessa bênção. E tomando como paralelo também, existe aquela passagem em que o profeta do Senhor, ele visita aquela viúva pobre, em que ela não tem nada mais, e a única coisa, o profeta chega: o que você tem? Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite, de óleo. E o que o profeta diz? Vai na tua vizinhança e recolhe o maior número de vasilhas que você puder. E lá vai ela, nas vizinhas, dá uma bacia aí, que o profeta vai encher de óleo esse negócio aqui. E reúne o maior número de botijas, de vasilhas que ela pôde. E lá vai o profeta, com uma pequena vasilha, enche uma, enche duas, 3, 4, 5, 6, 7, até que acabam as vasilhas. E ele pergunta: tem mais? Não, acabou. E aí nesse momento, para de cair o óleo da botija pequena. É como se o Senhor estivesse lá no céu e dizendo para nós, derramando as bênçãos sobre nós e dizendo: está enchendo aí, você quer mais? Eu quero mais, Senhor. E Ele derrama mais. Chega, não, eu quero mais, pode encher. Então, está dando estalo aqui esse negócio. Então eu vejo assim, que como aconteceu também com Josué, e também nesse caso da viúva pobre e as botijas, que o Senhor, Ele está disposto a derramar muito mais do que a gente imagina para as nossas vidas. Mas Ele só derrama aquilo que você busca e aquilo que você pede para Ele. E na vida espiritual é a mesma coisa. Na nossa vida espiritual, a palavra de Deus diz que todas as sortes de bênçãos já foram dadas, já são liberadas nas regiões celestes por Cristo Jesus. Mas o que você vai usufruir dessas bênçãos é aquilo que você vai lá na fonte, vai lá no Senhor e busca, né? E você diz: eu quero mais, eu quero mais. Como a gente se reúne às vezes aqui e busca o Senhor, e a gente quer mais, e quer mais, e quer mais. E quando vê, passou 1 hora, passou 2 horas. E você está lá na presença de Deus, recebendo: quero mais, quero mais, quero mais. E Deus está lá, com a botijinha de azeite, derramando sobre você. Chega, chega, filho. Não, Senhor, eu quero mais, manda mais, manda mais. Não se trata da bênção em si, e sim se trata do quanto você deseja aquilo. Porque mesmo quando você perde a tua motivação, ou seja, o porquê que você busca, aí você não entra na terra prometida. Aí você não recebe mais óleo da botija do Senhor. Quando você fica sentado ao pé da montanha, olhando para trás, né? Lembrando das coisas que passaram, das coisas passadas, ainda que o Senhor tenha o seu celeiro cheio de coisas para te dar, você não vai receber nada. Diga para o teu irmão aí do teu lado, olha para ele e diga: ei, Josué, restaura a tua visão e entra nessa terra, rapaz. Ei, entra, toma posse, meu irmão. Porque o Senhor diz: eu já dei essa terra há muitos anos atrás aos seus pais. Vocês não tomaram posse, por isso não é de vocês ainda. E às vezes a gente vai deixando, né, as coisas passarem pela vida e a gente só olha para trás. E muitas das vezes a gente se sente frágil e impossibilitado em meio a tantas dificuldades, né, que a gente tem. Mas como o Senhor disse a Josué, Ele diz para você nessa noite: olha para frente, porque eu sou a tua força. Eu sou a tua força. Não sei se você está desanimado, não sei se de repente você se sente cansado, oprimido, mas olha para frente, meu irmão, ainda não acabou. Aqui não é o teu lugar de descanso, nesse momento não é o teu lugar de descanso. Muitas coisas maravilhosas ainda estão por vir. Mas Deus,
continua a falar com Josué. E é como se ele argumentasse com Josué em pensamento, né? E Josué falasse: mas Senhor, eu tenho 90 anos, eu sou velho já. E imagine-se, né, nesse caso, nessa situação, você como Josué, 90 anos de idade, e o pior não é isso, o pior é que você tem que substituir a Moisés. Imagine você ter que substituir a Moisés. Quem foi Moisés e as maravilhas que o Senhor fez através da vida dele, né? Mas aí é que existe e que mora o segredo para as nossas vidas. O segredo mora na seguinte definição: muitas pessoas até estão nessa situação, nesse lugar à beira do caminho, no vale, no pé da montanha, olhando para trás, mas elas reúnem dentro de si uma força e dizem para elas mesmas: não, eu vou conseguir, eu vou, e olha para frente e eu vou tentar. Só que tentam de qualquer jeito e acabam saindo mais machucadas, mais arrebentadas do que quando saíram lá de trás. Só que o Senhor, Ele tem gritado para nós: não basta olhar só para frente, não basta deixar de olhar para trás e olhar só para a promessa, só para frente. Você tem que olhar para cima. O segredo é olhar para o Senhor, é olhar para Ele. Porque o Senhor disse a Josué: Josué, eu sou a tua única garantia. Vai nessa força, você vai conseguir, esforça-te. Eu sou a tua única garantia. Mas é tudo o que ele precisava. E é tudo o que nós precisamos, da garantia do Senhor. E existe algo tremendo ali no versículo 5, que o Senhor faz uma promessa a Josué e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui eu com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que Deus tremendo é o nosso. Que coisa tremenda. É como se o Senhor falasse para Josué: não interessa quem foi Moisés, não interessa a tua idade, não interessa esse povo que você está levando, não interessa o relevo dessa terra, a montanha, o vale, não interessa os homens que existem nessa terra, porque até mesmo Josué já tinha visto, já tinha olhado e visto que aquela terra era terra de homens altos, eram homens gigantes e prontos para a batalha. E o Senhor diz: não interessa se existem lá gigantes ou se existem muros, eu não te deixarei. E essa passagem, essa frase no hebraico, né, ela soa como algo parecido, como aquele ditado, né, popular nosso, tipo: eu não vou te deixar na mão. Aqui soa muito formal, né, eu não te deixarei. Mas o Senhor fala para Josué: eu não te deixarei na mão, eu estou contigo. Vai nessa força, eu estou contigo. Eu não vou te desamparar, nem te desampararei. E aí, depois dessa passagem, vem o Senhor e mexe na ferida de Josué. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor lhe fala mais uma vez a Josué: Josué, sou eu, não era Moisés. Quem abriu o mar vermelho fui eu. Não foi a vara de Moisés, não foi Moisés. As pragas, você lembra de todas as coisas que eu fiz, né? O maná, a nuvem de dia, a nuvem de fogo de noite, nada disso foi Moisés, fui eu. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E eu imagino depois, lá na frente, quando Josué entra na terra prometida, e Josué lembra, né, do que está escrito, porque todas essas coisas, elas foram escritas no livro de Deuteronômio, né? Toda a lei, tudo o que passou. E lá na frente, Josué lembra do que o Senhor fez por Moisés e estava fazendo com ele, lutando batalhas, derrotando, caindo, derrubando as muralhas. E o dia em que, através da oração de Josué, o Senhor ele parou o dia
e até existe no nosso calendário, cientistas comprovam que existe uma falta de algumas horas na história da humanidade, foi justamente esse dia em que a terra parou pela oração de Josué. E o mais impressionante, no versículo 9, que nos diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Ou seja, não somente sentado lá no cume no pé da montanha, mas por todo lugar em que ele andasse, seja nos lugares, nos momentos mais tranquilos, ou seja, nas batalhas que ele havia de enfrentar. E para você, meu irmão, nessa noite, eu te digo o que o Senhor disse, a mensagem que o Senhor deu a Josué: pare de olhar para trás. Às vezes a gente tem muitos medos, muitas angústias, muitas tribulações, mas o Senhor vem nessa noite te dizer, no nome de Jesus: eu sou contigo, eu sou a tua garantia. Ele te ama, Ele te sustenta, Ele te dá a graça, a misericórdia, a paz, e Ele faz coisas incríveis. E o Senhor, Ele é capaz de transformar uma tragédia em coisas preciosas. Nos restaura a nossa visão, restaura o nosso coração e nos faz alegres, nos traz a alegria. E a mensagem dessa noite é essa: não olhe para trás, não pare, porque ainda não é lugar de descanso, e olhe para cima, porque é no Senhor que nós temos a segurança. Ele diz também para você nessa noite: olha para dentro do teu coração, olha para dentro de você. Ele começa a nos ensinar nesse capítulo 1 de Josué, versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E repete novamente no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. E o Senhor diz para nós nessa noite: olhe para dentro de você, olhe para dentro. Às vezes o que tem lá dentro de nós é idolatria, e às vezes o que tem lá dentro de nós é uma autocomiseração, uma vontade de dizer: ah, tadinho de mim, coitadinho de mim, que peninha de mim, oh dó, tudo acontece comigo, desgraça na minha vida, pouca é bobagem, tudo cai na minha cabeça, tudo acontece comigo. Mas o Senhor diz essa noite para você: pare de olhar para trás, olhe para frente, não pare, olhe para mim. E mais ainda, vamos acertar essa tua visão? Olhe para o teu coração também. Esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, dê os teus melhores passos. Esforça-te, Josué, ele disse: esforça-te, Josué, dê os teus melhores passos, o resto é comigo. E quando Deus trabalha assim dessa forma, e trabalha na nossa vida, é algo muito precioso, né? Quando o Senhor, Ele faz conosco essa parceria. E é como o pastor compartilhou conosco, né? Que o pastor Márcio Heimer, numa pequena palavra, abriu os olhos, e tomara Deus que abra o nosso coração também nessa noite. O Senhor é teu parceiro, o Senhor é teu amigo, Ele é teu companheiro nessa jornada. Basta somente você se esforçar, ter bom ânimo, olhar para frente, não ficar olhando para trás, olhar para cima, para o Senhor. Ele é o teu parceiro. Dê o melhor de você, diz o Senhor, o resto é comigo.
E à medida que eles iam caminhando, à medida que esse povo ele ia adentrando a terra prometida, Deus ele ia fazendo a sua parte, ia vencendo as batalhas e mostrando as suas maravilhas. Com certeza Josué ele tinha dentro de si muito medo e muitas das vezes provavelmente se sentia muito impossibilitado de fazer as coisas e sentia muita angústia, né? Pelo exemplo que ele tinha de líder, que foi Moisés. Mas quando ele se esforçava, e quando ele exercitava a sua fé, e quando ele confiava no Senhor, o Senhor ia na frente, e ele ia realizando os milagres. E o Senhor disse assim para Josué: Josué, pega a arca da aliança. Fala para os sacerdotes pegar a arca da aliança. Vamos andar. Eles estavam ali parados, eles tinham que atravessar o Jordão. E o Jordão naquela época do ano, eles estavam quase cheio, estava bem alto, com a correnteza muito forte. E ele disse: Josué, pega a arca da aliança e manda que os sacerdotes vão à frente. E avança no Rio Jordão. E quando os sacerdotes foram à frente, o povo ia atrás o seguindo. E quando os sacerdotes colocaram a planta dos pés dentro da água, o Senhor segurou a correnteza. E todo o povo passou a seco do outro lado. Imagina para Josué o que foi isso. Eu acho que o fortaleceu de uma maneira tremenda, porque o Senhor fez com ele, por ele, a mesma coisa, guardadas as proporções, do que ele havia feito lá na fuga do Egito com Moisés. E o Senhor diz isso: sou eu que faço. Você tem que andar, eu que realizo. O teu papel nessa noite, meu irmão, é se esforçar, é se animar, é não desistir, é não descansar, é parar de chorar, parar de ficar nessa angústia terrível. E o Senhor ele volta a dizer a Josué, volta a falar com ele, e Josué é fortalecido, porque há 40 anos atrás, Moisés mandou que alguns espias fossem avistar a terra prometida. E entre esses espias, há 40 anos atrás, estava um jovem chamado Josué. E Josué, ele foi até lá, avistou a terra, viu que nela havia muitos obstáculos a serem vencidos, muros a serem derrubados, cidades a serem conquistadas, gigantes moravam naquele lugar. Mas Josué tomou posse da promessa e disse: a terra é linda e ela mana leite e mel. E por isso, por tomar posse da promessa do Senhor, é que Josué e Calebe foram os únicos que da primeira geração que saíram do Egito tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. E Deus nesse momento suscita no coração de Josué a fé despertada daquela época, quando ele viu a terra e ele disse: você lembra, Josué? Você lembra na tua fé das palavras, o que está escrito, porque isso já estava escrito no livro de Deuteronômio, que havia se passado já, né? 40 anos atrás já estava tudo escrito no livro de Deuteronômio. E às vezes, muitas das vezes, é na palavra do Senhor, é lembrar das coisas que o Senhor fez por nós e que o Senhor fez por todos os tempos, é que nos traz muita força. Josué buscou na palavra, naquilo que havia acontecido, que o Senhor havia feito, força para seguir adiante. E eu particularmente, na minha vida, Deus tem usado poderosamente a palavra dele, através das ministrações do pastor, através da leitura, na minha vida. Ele tem me trazido fortalecimento, tem me edificado. E naqueles momentos em que a gente está lá, sentado, até mesmo caído, essas palavras suscitam em nós o poder de levantar.
ressuscitam a nossa fé, aumentam a nossa fé, revigoram a nossa fé. E quando a gente alarga a nossa vida na palavra do Senhor, e se enche o nosso coração da palavra dEle, então nós temos condições de lutar contra todo e qualquer desânimo que possa sobrevir a nós, e contra toda e qualquer angústia que possa nos afrontar. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja falando com você nessa noite. E eu creio que o Senhor está falando com você nessa noite e dizendo, mais uma vez, pare de olhar para trás. Às vezes Satanás, ele é tão ardiloso que ele utiliza essa própria situação para nos fazer ficar amarrado, né? Às vezes vem a nossa mente: o que você está fazendo? Olha, tanto tempo que você perdeu, você podia ter feito diferente. Veja aí onde você está agora. Se você tivesse feito daquilo outro, o que está adiantando, né? O que você está perdendo, na verdade, né? Mas o segredo, meu irmão, é olhar para frente, é olhar para o Senhor, e dentro da caminhada, olhar para dentro de você. E o Senhor diz nessa noite: nós somos ser parceiros, vamos ser parceiros. E através de tudo isso nessa noite, o Senhor nos diz, nos dá uma promessa: toma posse, anda, esforça-te, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para mim. Ninguém vai te resistir. Amém? Espero que você possa ter recebido essa palavra, que o teu coração possa ter sido plantado uma semente do Senhor nessa noite, que você possa ser transformado e que você possa ter ganho um ânimo. Eu não sei para quem foi a palavra em específico, mas o Senhor, quando Ele traz as pessoas, Ele fala individualmente com cada um, né? A palavra é para todos, mas é individual para cada um de vocês. Amém? Gostaria que você ficasse de pé e nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pode deixar. Obrigado. Quero pedir que venha aqui à frente, inclusive os obreiros, todos os obreiros, tá? Alexandre, Júlio, Caetano, Sandro, França, Sueli, Silmaras, Carol. Estão todos aí, não? Nós vamos fazer algo agora, tá? Nós vamos fazer algo. Não, virem para mim aqui, eu quero passar uma orientação para vocês. Aleluia. Nós estamos vivendo um ano profético. Lembra? Nós vimos domingo passado. Você crê nisso? Você crê nisso? Acabamos de viver o final do ano do Shemitah. Estamos vivendo os primeiros 10 dias do ano do Jubileu, que é um período em que a gente tem que olhar para o nosso interior, nos conscientizar das coisas que nós perdemos, pedir perdão de coisas erradas, nos humilharmos no Senhor. A palavra de Deus também diz assim, que nós devemos orar pelos enfermos, ungindo-os com óleo. É o que nós vamos fazer hoje. E entenda, todos nós somos enfermos. Enquanto o Sandro ministrava, Deus estava colocando no meu coração que nós precisamos, aos poucos, ir consagrando áreas da nossa vida ao Senhor, nesse ano de jubileu, porque Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Então todos nós aqui, eu quero que façam uma fila indiana aqui, ó, nesse cantinho, onde dá bem tá a Silmara vem para dentro. Abra só um espaço por aqui, com exceção dos obreiros que vão ficar aqui em volta, que eu falei com eles, inclusive as crianças.
eu quero consagrar e ungir a tua mão direita, somente a tua mão direita, como significado, como a representatividade da tua vida profissional, do teu trabalho, ok? Porque no decorrer das nossas vidas, as nossas dificuldades, e talvez de um ano difícil que a gente tenha vivido, você tenha ficado enfermo em relação a teu trabalho. Talvez essa dúvida, essa enfermidade trouxe dúvidas para você também. Será que você vai conseguir honrar os teus compromissos? Será que você vai conseguir realizar os teus sonhos? Então eu queria que você fizesse uma fila aqui, ó. Quem não é obreiro, tá? Faça uma fila aqui, ó, nesse cantinho, e venha de um por um. Eu vou orar, vou consagrar, vou ungir. Enquanto o louvor toca, e os obreiros aqui vão estar intercedendo. Creia que é algo que Deus está colocando no nosso coração, e isso vai acontecer nesse ano em nome de Jesus. Restauração na vida profissional, financeira, na vida de todos aqueles que creem.